Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique e esse é mais um vídeo da série da resolução das questões de matemática do Enem de 2018. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 153 sobre a área do círculo e a questão 154 sobre probabilidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos lá. Bom, a questão 153 é sobre a área de círculo e ela fala: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, têm o mesmo centro. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida de segmento de reta AB, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Bom, então ele quer calcular essa área do passeio, que está em volta do chafariz, apenas através dessa medida que é tangente ao círculo do chafariz. Bom, vamos para o próximo slide para poder demonstrar melhor. Vamos lembrar que a área do círculo é πr ao quadrado e a área que ele deseja calcular é essa ao redor do chafariz. Bom, se nós chamarmos aqui o raio maior de R maiúsculo e o raio menor de R minúsculo, essa área em volta do chafariz vai ser exatamente a diferença da área maior menos a área do chafariz, que é essa área do círculo menor. Então podemos falar que a área do passeio é π vezes R quadrado, que é a área do círculo maior, menos π R minúsculo ao quadrado, que é a área do chafariz, essa área menor. Podemos colocar o π em evidência. π r ao quadrado menos r ao quadrado. Aqui demonstrando o r é o raio menor e o R maiúsculo é o raio maior. Se nós prestarmos atenção aqui, podemos formar um triângulo envolvendo o raio menor, o raio maior, e a base do triângulo seria exatamente a metade da medida que o engenheiro mediu, que eram 16 metros, a metade daria 8. Então, através dessa figura, nós verificamos aqui um triângulo e podemos relacionar essas três medidas através do teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior, é a hipotenusa, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Podemos passar o r para o lado de lá subtraindo, teríamos que r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 64. E aqui é justamente o valor que nós ainda não conhecíamos. Então nós podemos substituir aqui a diferença do quadrado dos raios por 64. O resultado da área do passeio seria 64π. Então a letra certa é a letra D, 64π. A próxima questão, 154, ela fala sobre probabilidade. Então, um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, ou seja, é quadrado, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez,
coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Por exemplo, aqui. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Bom, então temos aqui um tabuleiro 8 por 8 e aqui foi colocada uma peça e na mesma linha e na mesma coluna nós temos a zona de combate dessa peça. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5, ou 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é... Bom, então, após posicionar a primeira peça, ele quer que a segunda tenha uma probabilidade de 1/5 de cair na zona de combate. Qual que é o tamanho do tabuleiro para que isso aconteça? Bom, lembrando que probabilidade é o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. Então, o número de eventos favoráveis aqui, no caso, é que a segunda peça fique na zona de combate da primeira peça. E o número de eventos possíveis seriam todas as casas do tabuleiro que essa segunda peça pode ficar. Se nós analisarmos aqui, esse resultado tem que ser menor que 1/5, que é o que ele falou no enunciado. Vamos analisar primeiro o número de eventos favoráveis, ou seja, da segunda peça estar dentro da zona de combate da primeira. Se nós analisarmos a coluna, a mesma coluna que está essa peça, o número de casas possíveis seria n-1. Nós tiramos 1 porque não é possível colocar a segunda peça no mesmo lugar da primeira. E o mesmo vale para a linha. O número de casas possíveis de cair na zona de combate também seria n-1 na linha. Então, tanto na linha como na coluna, tem n-1 casas possíveis. E o total de casas do tabuleiro é n vezes n. Lembrando que vamos também ter que descontar 1, porque não pode a segunda peça estar na mesma casa que a primeira. Então, número de eventos favoráveis, nós vamos somar tanto as casas na mesma coluna da primeira peça, que seria n-1, quanto na mesma linha, que também é n-1. Então, por isso que eu somei n-1 da coluna e n-1 casas da linha. Esses são o total de eventos favoráveis, ou seja, quantas casas que é possível a segunda peça estar na zona de combate da primeira. E aqui n² menos 1, porque o total de casas do tabuleiro é n², n vezes n, menos 1, porque não pode estar na mesma casa que a primeira peça. E isso tem que ser menor que 1/5. Aqui é importante verificar um caso de fatoração, então nós podemos simplificar utilizando um produto notável aqui. n² menos 1, nós podemos reescrever como n mais 1 vezes n menos 1. E através disso, nós podemos simplificar aqui. Eu coloquei 2 vezes n menos 1, como aparecia 2 vezes. Coloquei 2 vezes n menos 1. Através dessa simplificação, fica muito mais fácil calcular o resultado do n. Então, aqui basta multiplicar em cruz o 2 vezes o 10 e o 1 vezes n mais 1, mantendo o sinal de maior. Ou seja,
2 vezes 5 deu 10. E n mais 1 passou para lá, n mais 1. Basta passar o 1 subtraindo do outro lado. Então, o n tem que ser maior que 9. Como aqui não é maior ou igual, é maior, e o tabuleiro são números inteiros de quadrados, então o primeiro número maior que 9 é o 10. O tabuleiro, então, tem que ter um tamanho de 10 por 10. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like. E caso tenha dúvida em algum exercício específico, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu farei um vídeo explicando passo a passo. Bons estudos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!